No dia seguinte ao baile, Lara, com seu espírito animado e festivo, decidiu que precisavam de mais um evento para unir a família. Com a mansão de Clive cercada por belas paisagens e uma lagoa cristalina próxima, ela propôs uma tarde na água para todos relaxarem e aproveitarem o sol. Vamos para o lago, sugeriu Lara na manhã seguinte, enquanto todos tomavam o café na grande mesa da sala de jantar. Faz tanto tempo que não fazemos um dia de família de verdade. O que acham? A ideia foi recebida com entusiasmo por todos, especialmente por Aline, que adorava passar o tempo ao ar livre. Ela sempre fora uma pessoa de espírito livre, e a possibilidade de nadar e relaxar a animava. Alexandre, como de costume, manteve-se reservado, mas consentiu com um leve sorriso ao ver o quanto Aline estava empolgada com a ideia. Mais tarde, todos se prepararam para a tarde no lago. Lara, cheia de energia, liderou o grupo enquanto Jonas, sempre charmoso e brincalhão, ajudava a carregar as cestas de piquenique, piscando para Aline sempre que tinha uma chance. Quando chegaram à margem da lagoa, o ambiente parecia perfeito, o sol brilhava no céu, o vento era leve e a água límpida refletia o azul do céu. O clima de descontração contagiou a todos, e logo Lara e Jonas estavam na água, mergulhando e se divertindo. Aline, após se instalar à sombra de uma árvore para observar, foi logo convidada por Jonas para nadar. Venha, Aline! Ele gritou do meio do lago, com um sorriso despreocupado. A água está ótima. Sem pensar muito, Aline se levantou e correu até a beira da lagoa, deixando para trás qualquer hesitação. Ela sempre se sentia à vontade na presença de Jonas, e o jeito brincalhão dele fazia com que ela relaxasse e se divertisse. Enquanto nadavam, Jonas não perdeu a oportunidade de se aproximar. Ele fazia piadas, brincava com a água e, de vez em quando, lançava olhares que indicavam seu interesse, o que Aline não poderia ignorar. Jonas, com sua beleza jovial e jeito galanteador, era um sedutor natural. Mas, apesar da diversão, Aline sentia que aquilo não passava de uma brincadeira inocente. Ela sabia que Jonas não era de compromissos sérios, e aquilo não a afetava. Porém, enquanto Jonas se divertia ao seu lado, Aline sentiu um olhar fixo em si. Quando virou a cabeça, viu Alexandre à margem, observando-os com atenção. Ele estava sentado, os braços cruzados, a mandíbula travada e o olhar penetrante. Mesmo à distância, Aline podia perceber a tensão em sua postura. Era como se ele estivesse resistindo a algo, tentando manter a compostura, mas seu ciúme estava cada vez mais evidente. Jonas, por sua vez, notou o olhar do irmão mais velho. Ele riu baixinho e, em um tom que só Aline podia ouvir, disse: Acho que Alexandre não está muito feliz com isso. Talvez seja melhor eu não abusar da sorte. Aline sentiu uma pontada no coração ao perceber a provocação de Jonas. Ele não parecia levar nada a sério, mas a tensão entre os irmãos estava se tornando palpável. Jonas, sendo perspicaz como era, resolveu recuar um pouco. Vou dar um mergulho mais longe. Jonas deu uma piscada para Aline e nadou para uma parte mais distante do lago, deixando-a sozinha por um momento. Com Jonas afastado, Aline respirou fundo e olhou novamente para a margem. Alexandre ainda a observava, e algo naquele olhar a fez querer se aproximar dele. Ela nadou lentamente em sua direção, até que chegou à beira da água, onde Alexandre estava de pé agora, como se estivesse esperando por ela. Está tudo bem? Ela perguntou suavemente, sentindo que o silêncio dele falava mais do que as palavras. Alexandre desviou o olhar por um momento, como se estivesse tentando se recompor, mas depois voltou a encará-la, seus olhos intensos. Você parece estar se divertindo com Jonas, ele comentou, o tom controlado, mas com uma leve dureza que ela não conseguia ignorar. Aline franziu a testa, sem entender o que ele queria dizer com aquilo. Ele sempre foi tão reservado, mas agora parecia haver algo mais por trás de suas palavras. Ele é divertido, respondeu ela, tentando manter o tom leve. Mas, você não parece estar se divertindo muito. Alexandre hesitou por um instante antes de responder, seu olhar fixo nos olhos de Aline. Ele parecia travar uma batalha interna, como se estivesse lutando contra sentimentos que não queria admitir, mas que estavam começando a escapar de seu controle. Ele começou, mas parou. Respirou fundo e soltou o ar lentamente, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas.
Eu só não gosto de ver você sendo tratada como uma brincadeira. Aquelas palavras atingiram Aline de forma inesperada. O ciúme que ele vinha demonstrando, agora explícito em sua preocupação, a surpreendia. Alexandre sempre fora protetor, mas aquele sentimento ia além de proteção. Jonas é assim com todo mundo, respondeu Aline suavemente, tentando entender onde ele queria chegar. Ele não quer nada sério, e eu sei disso. Alexandre a encarou com intensidade, o que a fez sentir um calor inexplicável em seu peito. Ele parecia querer dizer algo mais, algo que estava preso dentro dele há muito tempo. Eu sei, ele disse finalmente. Mas isso não muda o fato de que você merece mais do que alguém que só brinca com as coisas, com os sentimentos. Aline sentiu o coração acelerar. O que ele estava tentando dizer? O que ele queria com aquelas palavras? Ela se aproximou mais de Alexandre, quase instintivamente, sentindo que o momento entre eles estava se tornando mais íntimo. E o que você acha que eu mereço, Alexandre? Ela perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Ele a olhou por um longo tempo antes de responder, como se estivesse considerando cada palavra. Você merece alguém que te veja como você realmente é, e que valorize isso. Ele respirou fundo, seu olhar fixo no dela. Alguém que te cuide, e não porque é uma obrigação, mas porque te ama. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Aline sentiu como se o mundo ao redor dele estivesse parado, como se as águas do lago, as árvores e o vento não existissem mais. Havia apenas eles dois, e as palavras que ele havia acabado de dizer. O coração dela bateu forte no peito, e a verdade do que Alexandre estava dizendo começou a se tornar clara. Ela sempre pensou que ele a visse como uma irmã, alguém para proteger, mas naquele momento, ficou evidente que ele a via de maneira muito mais profunda. Aline sorriu para Alexandre, ainda sentindo o calor das palavras que ele acabará de dizer. Queria mudar o clima tenso que se instalou, e uma ideia surgiu em sua mente. Você devia entrar na água, ela sugeriu, com um brilho travesso nos olhos. Está tão relaxante. Alexandre hesitou, observando a água e depois voltando a olhar para ela. Ele sempre foi mais contido, e se jogar em algo espontâneo não era exatamente sua natureza. Mas, talvez influenciado pela leveza no sorriso de Aline e pelo desejo de aliviar a tensão entre eles, ele acabou cedendo. Tudo bem, só porque você está pedindo, respondeu ele, com um meio sorriso que fez o coração de Aline disparar. Alexandre então começou a tirar a camisa. Aline, que antes estava animada com a ideia, sentiu o rosto esquentar ao ver os músculos dele sendo revelados. Sua pele bronzeada reluzia sob o sol, e seus ombros largos, definidos e imponentes, eram ainda mais impressionantes do que ela imaginava. Ela nunca o tinha visto daquela maneira tão exposta. O Alexandre, sempre controlado e reservado, agora estava ali, diante dela, de uma forma que a fez sentir uma timidez que não sabia que tinha. Alexandre entrou na água com um mergulho rápido, e logo estava ao lado de Aline. A água, morna e relaxante, parecia suavizar qualquer tensão entre eles, tornando a proximidade algo natural e confortável. Ao longe, Jonas e Lara estavam mais afastados, procurando por frutas nas árvores ao redor para complementar o piquenique, rindo e brigando como irmãos, mas claramente se dando bem. Aline e Alexandre observavam a cena, e o clima entre eles se tornava mais leve à medida que conversavam. Eles sempre brigam assim? Aline perguntou, sorrindo enquanto observava os irmãos mais novos. Desde que me lembro. Alexandre balançou a cabeça, mas havia um toque de carinho em sua voz. Mas, no fundo, se adoram. Jonas pode ser imprudente, mas ele sempre cuida da Lara. E ela, ele sorriu. Ela é a única que consegue colocar Jonas em seu lugar. Aline riu, sentindo-se relaxada com a conversa. Era reconfortante ver como, apesar de todas as diferenças, a família de Alexandre tinha uma conexão tão forte. Mas, conforme as palavras iam se esvaindo, ela percebeu que, sem perceber, eles haviam se aproximado demais. A água envolvia os dois como um véu suave, e suas respirações se misturavam no silêncio que se formou entre eles. O olhar de Alexandre estava diferente agora. Não era mais o olhar do homem que a via como uma irmã ou alguém que ele tinha que proteger. Era o olhar de um homem que a desejava, de alguém que estava lutando contra um sentimento muito mais forte do que queria admitir.
O coração de Aline batia tão rápido que ela achou que ele poderia ouvir. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Alexandre deu um passo à frente. A distância entre os dois desapareceu, e quando ele se inclinou, Aline sentiu a respiração quente dele contra sua pele. O toque de seus lábios foi suave no início, como uma brisa delicada. Mas logo se transformou em algo mais intenso, mais profundo, como se aquele beijo fosse uma necessidade, como o próprio ar que respiravam. Aline sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Tudo o que existia era o toque de Alexandre, seus braços firmes a envolvendo, puxando-a para mais perto. O beijo não era apressado, mas cheio de urgência, como se ele tivesse esperado por esse momento por muito tempo. A água ao redor deles parecia amplificar a sensação de calor entre seus corpos. Ela correspondeu ao beijo com igual intensidade, sentindo-se segura e desejada como nunca antes. Alexandre, sempre tão controlado, agora parecia se entregar completamente, e isso a deixava sem fôlego. Quando, finalmente, eles se afastaram, ainda respirando com dificuldade, seus olhos se encontraram novamente. O queixo de Alexandre estava tenso, mas o olhar dele estava suavizado pela emoção que, até aquele momento, ele vinha segurando. Começou Aline, mas as palavras pareciam escapar. Tudo o que ela queria dizer estava preso entre a confusão de sentimentos que invadia seu peito. Alexandre levantou a mão e tocou o rosto dela, seu polegar traçando uma linha suave pela pele de Aline, como se quisesse gravar aquela sensação para sempre. Desculpe, ele murmurou, embora a expressão em seus olhos não indicasse arrependimento. Eu não devia. Não peça desculpas, Aline interrompeu, segurando a mão dele ainda em seu rosto. Eu queria isso. O sorriso de Alexandre foi tímido, mas genuíno. Ele parecia estar processando tudo o que acabará de acontecer, assim como ela. O beijo, que começou com hesitação, agora parecia ter aberto algo entre eles que não poderia mais ser ignorado. O que eles fariam a partir daquele momento era incerto, mas Aline sabia, em seu coração, que algo profundo e inegável havia se revelado entre eles. Após voltarem do lago, o clima na mansão de Clairvoud parecia tranquilo. Lara e Jonas estavam ocupados preparando o jantar, rindo e conversando sobre as frutas que haviam colhido, enquanto Aline tentava, sem sucesso, disfarçar a inquietação que sentia desde o beijo com Alexandre. Ele, por sua vez, estava mais reservado do que o habitual. Após o momento íntimo entre eles, Alexandre parecia distante, e Aline não conseguia entender o que se passava na cabeça dele. Então, Alexandre fez algo inesperado. Ele se levantou da mesa de jantar antes mesmo de terminar, alegando que precisava resolver algo na cidade. A família estranhou, já que desde a chegada de seus irmãos, ele não havia saído à noite. Aline o observou sair, sem saber o que pensar. Uma parte dela queria ir atrás dele, confrontá-lo sobre o que havia acontecido no lago, mas ela permaneceu em silêncio, sentindo-se confusa e insegura. Jonas, sempre observador, notou a tensão e lançou um olhar curioso para Aline. Algo aconteceu entre vocês dois? Ele perguntou, com um meio sorriso, como se soubesse de algo que ela não queria admitir. Não, claro que não, Aline respondeu rapidamente, tentando desviar o assunto. Mas a inquietação em seu peito não diminuía. Enquanto isso, Alexandre foi direto para a taverna, um local onde costumava ir para espairecer. Os frequentadores da taverna estavam acostumados a vê-lo ali de vez em quando, mas naquela noite ele estava diferente. Mais sério, mais fechado. Ele pediu uma bebida e sentou-se em uma mesa ao fundo, logo sendo abordado por um de seus amigos de longa data, um homem robusto chamado Henrique, que sempre o acompanhava nas noites mais turbulentas. Alexandre! Exclamou Henrique, batendo no ombro do amigo. Finalmente voltou a nos visitar. Pensei que seus irmãos tinham te amarrado lá na mansão. Alexandre esboçou um sorriso forçado e tomou um gole de sua bebida, tentando relaxar. Precisei de um tempo, ele disse, sem dar muitos detalhes. Mas Henrique, sempre perspicaz, notou algo de errado no comportamento do amigo. Ele se inclinou para a frente, abaixando a voz, como se estivesse prestes a descobrir um grande segredo. O que está te incomodando? Perguntou ele. Eu te conheço. Algo aconteceu. Alexandre permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas logo percebeu que não poderia guardar aquilo para si.
Precisava desabafar, mesmo que fosse apenas para tentar entender o que havia feito. Eu beijei Aline, ele confessou, soltando as palavras como se fossem um peso que ele precisava tirar de seus ombros. Henrique ficou em silêncio por um momento, surpreso com a confissão. Então, uma risada escapou de seus lábios. Você beijou a sua protegida? Aline? Aquela que você tratava como uma irmãzinha? Ele riu mais um pouco, mas logo parou ao ver a seriedade no rosto de Alexandre. Cara, se Lucas estivesse vivo, ele te mataria. A menção de Lucas, o irmão de Aline e melhor amigo de Alexandre, fez seu coração pesar. Alexandre sabia que Henrique estava certo. Lucas sempre fora extremamente protetor com Aline, e ele mesmo havia jurado cuidar dela como se fosse sua própria irmã. Mas agora, tudo parecia diferente. Eu sei, respondeu Alexandre, sua voz sombria. Mas Aline, ela não é mais uma menina. Ela é uma mulher. E eu não seria covarde de desonrá-la e depois não assumir. Henrique olhou para ele com um misto de incredulidade e compreensão. Então, o que você vai fazer? Perguntou ele, finalmente sério. Vai assumir isso? Porque, pelo que conheço de você, Alexandre, você não é o tipo de homem que faz algo sem pensar nas consequências. Alexandre suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele sabia que Henrique tinha razão. Ele nunca agiria de forma irresponsável com Aline, não depois de tudo que prometera a Lucas, e definitivamente não após o que sentia por ela começar a mudar. Mas a verdade era que ele estava confuso. Nunca tinha imaginado que veria Aline de outra forma, e o que sentia agora o assustava tanto quanto o encantava. Aline é diferente, Alexandre disse finalmente. Ela não é como as outras mulheres. Eu não posso simplesmente beijá-la e depois fingir que nada aconteceu. Eu não serei covarde. Se eu for atrás disso, vai ser para valer. Henrique acenou com a cabeça, compreendendo o peso da decisão que Alexandre estava prestes a tomar. Bem, se você está decidido, amigo, espero que saiba o que está fazendo. Porque Aline, ela também não merece menos do que alguém que esteja totalmente comprometido com ela. Alexandre sabia disso melhor do que ninguém. Enquanto terminava sua bebida, ele se deu conta de que precisava enfrentar a situação. Não podia mais fugir do que estava sentindo, nem das consequências daquele beijo. Ele se levantou, despedindo-se de Henrique com um aceno rápido, e saiu da taverna com a mente mais clara do que quando havia chegado. Precisava voltar para Clairvood, para Aline. Precisava ser honesto com ela, sobretudo. A noite estava escura, com o som da chuva caindo suavemente do lado de fora da mansão de Clairvood. Aline, inquieta em sua cama, não conseguia dormir. Os pensamentos sobre o dia no lago e, especialmente, o beijo de Alexandre, a mantinham acordada. Seu coração batia acelerado sempre que pensava na forma como ele a olhara, como se, de repente, a enxergasse como uma mulher e não mais como a irmã de seu amigo. De repente, o som do relinchar de um cavalo interrompeu seus pensamentos. Aline se levantou rapidamente e foi até a janela, vendo Alexandre desmontar de seu cavalo e caminhar em direção à mansão. Sua capa de chuva estava encharcada, e ele parecia cansado, mas determinado. Sentindo um impulso, Aline vestiu um robe sobre sua camisola e desceu as escadas em silêncio. O silêncio profundo da casa era perturbado apenas pelo barulho da água gotejando das botas de Alexandre no chão da entrada. Quando ela ouviu retirando sua capa e suas botas, Aline o saudou com um sussurro. Boa noite, Alexandre. Está tudo bem? Ele se virou rapidamente, surpreso ao vê-la ainda acordada. Seus olhos escuros a fitavam por um momento, antes de responder em um tom mais grave do que o habitual. Aline. Precisamos conversar, disse ele, a voz firme, mas carregada de algo mais que ela não conseguia identificar. Vem comigo, por favor. Sem hesitar, Aline o seguiu até a biblioteca, o lugar onde ele sempre ia quando precisava de silêncio e reflexão. A sala estava iluminada apenas por uma lareira quase apagada, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Ele fechou a porta atrás deles, criando um ambiente de total privacidade. Alexandre começou a andar de um lado para o outro, como se procurasse as palavras certas. Aline sentia seu coração acelerar, temendo o que ele poderia dizer. Finalmente, ele parou em frente a ela e respirou fundo.
Sobre o que aconteceu hoje, no lago, ele começou, olhando diretamente nos olhos dela. Não posso fingir que foi um erro. Eu não me arrependo daquele beijo, Aline. Ela sentiu seu rosto esquentar ao ouvir aquelas palavras, mas antes que pudesse responder, ele continuou. Eu não sou o tipo de homem que faz algo assim e depois segue adiante como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu entre nós foi real. E eu não seria digno de mim mesmo, ou de Lucas, se eu não fizesse o que é certo. Ela engoliu em seco, percebendo a seriedade em seu tom. O que quer dizer com isso, Alexandre? Ela perguntou, com a voz quase trêmula. Quero me casar com você, Aline, ele disse com firmeza, mas havia algo mais em sua voz, um traço de urgência. Não posso continuar te protegendo, te cuidando, sem assumir o que estou sentindo por você. Não quero que pense que é por obrigação. Não é isso. É porque eu gosto de você, mais do que eu mesmo imaginava. Sempre te vi como uma joia preciosa, algo que eu deveria proteger, mas agora. Agora eu vejo você de uma forma diferente. Aline sentiu uma mistura de emoções invadir seu peito. Parte de si estava surpresa, mas outra parte já esperava por isso, desde aquele beijo. No entanto, o medo a fez hesitar. Alexandre. Eu não quero que se sinta obrigado a fazer isso. Se você está me pedindo em casamento só porque me beijou, então. Ele a interrompeu, aproximando-se um pouco mais. Não é por obrigação, Aline. Ele pegou sua mão com delicadeza, suas mãos quentes contrastando com a frieza que ela sentia na pele. Eu nunca me sentiria obrigado a algo com você. Eu só quero fazer as coisas da maneira certa. Você me conhece. Sabe que não faço promessas que não posso cumprir. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração que batia descontrolado. Seus olhos se encontraram, e Aline viu uma sinceridade profunda nos olhos de Alexandre. Eu sempre admirei você, Alexandre, ela começou, a voz mais suave agora. Você sempre foi um cavalheiro, sempre cuidou de mim, e eu nunca imaginei que pudesse me ver de outra forma. Os lábios de Alexandre se curvaram em um sorriso breve, mas logo a intensidade em seus olhos retornou. Aline, eu sempre vou cuidar de você. Mas agora. Eu quero mais do que isso. Sem que ela percebesse, o espaço entre eles diminuiu, e antes que pudesse pensar em dizer qualquer outra coisa, Alexandre a beijou novamente. Foi um beijo profundo, cheio de necessidade e desejo, como se ele estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Aline sentiu suas pernas fraquejarem, mas se apoiou em seus braços fortes, sentindo a segurança que ele sempre lhe proporcionara, agora de uma forma completamente diferente. Quando o beijo terminou, ele não se afastou completamente. Suas testas se tocaram, e suas respirações estavam ofegantes. Alexandre a olhou intensamente. Case-se comigo, Aline, ele pediu, sua voz um sussurro. Eu não quero mais esperar. Quero fazer isso da maneira certa, com você ao meu lado. Aline ainda estava sob o efeito do beijo, confusa e emocionada. Suas mãos estavam no peito musculoso de Alexandre, e ela podia sentir o coração dele batendo forte. Ele começou a acariciar seu rosto, seus dedos deslizavam por sua pele de forma suave, e por um breve momento, Aline sentiu seus próprios desejos se confundirem com os dele. Mas Alexandre, sempre o homem de honra, parou. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra seus próprios impulsos, e deu um passo para trás. Não posso continuar. Não desse jeito. Ele disse, com a voz rouca. Eu quero fazer as coisas da maneira certa, Aline. Ela o observou com uma mistura de admiração e carinho. Ele era realmente o homem mais íntegro que já conhecera. Aline estava completamente absorvida pelo momento. O calor da presença de Alexandre, o toque suave de seus dedos em sua pele e a sinceridade em seus olhos eram irresistíveis. Ela sempre o viu como um protetor, alguém em quem podia confiar, mas agora havia algo mais. Algo que fazia seu coração bater mais rápido, uma conexão que ela nunca havia experimentado. Quando ele a pediu em casamento, algo dentro dela se acendeu. Aline não precisava pensar mais. Ela sabia o que queria. Sabia o quanto Alexandre significava para ela, e agora, a maneira como ele a olhava, como ele a beijava, deixava claro que ele a via de forma diferente.
Ela respirou fundo, tentando controlar a avalanche de emoções. Eu aceito, Alexandre, Aline disse suavemente, os olhos brilhando de emoção. Sem esperar mais, ela se aproximou dele e, tomando a iniciativa dessa vez, o beijou. Foi um beijo cheio de sentimentos, de aceitação, de entrega. Alexandre, surpreendido por sua ousadia, a envolveu com seus braços fortes, trazendo-a ainda mais para perto. O beijo se aprofundou, carregado de paixão e desejo reprimidos por tanto tempo. Eles pareciam estar em perfeita harmonia, como se finalmente tivessem encontrado o que ambos procuravam. Quando os lábios se separaram, Alexandre a encarou com uma intensidade que fazia suas pernas tremerem. Ele passou a mão por seus cabelos, afastando uma mecha solta de seu rosto com delicadeza, enquanto seus olhos não deixavam os dela. Você não sabe o quanto isso significa para mim, ele murmurou, sua voz carregada de emoção. Eu prometo que vou cuidar de você, Aline. Sempre. Aline sorriu, seu coração leve. Era como se uma nova etapa estivesse começando para eles, algo que ela nunca havia previsto, mas que agora parecia completamente natural. Eu sei, Alexandre. E eu confio em você, respondeu ela, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Ele a beijou novamente, dessa vez com menos urgência e mais carinho, como se quisesse prolongar aquele momento para sempre. Suas mãos exploravam o rosto dela, descendo lentamente até sua cintura, e Aline se sentiu segura nos braços dele, como se pertencesse ali. Por um instante, a intensidade daquele momento começou a aumentar, e Alexandre a puxou mais para si. Sua respiração estava pesada, e ele começou a acariciar suas costas, seu toque enviando ondas de calor por todo o corpo de Aline. Mas, de repente, ele parou, como se uma força interna o fizesse recuar. Eu não posso, disse ele, afastando-se levemente, seu olhar sério. Não desse jeito. Não quero que seja assim, precipitado. Você merece tudo da maneira certa. Aline o olhou com ternura. Ela sabia que ele estava lutando contra seus próprios desejos, sempre o homem de honra. Mas, dessa vez, ela estava pronta para aceitar esse amor. Alexandre, ela sussurrou, segurando o rosto dele com as duas mãos. Eu confio em você. E eu quero isso. Nós dois sabemos o que sentimos. Não precisamos esperar. Ele a observou por um momento, seus olhos escurecidos pelo desejo, mas também pela reverência que sempre teve por ela. Alexandre, com um último suspiro profundo, aproximou-se mais uma vez e a beijou com todo o carinho que sentia, deixando claro que, a partir daquele momento, suas vidas estariam entrelaçadas para sempre. Então, seremos um só, ele disse suavemente, segurando suas mãos com firmeza. Aline assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Sim, Alexandre. Seremos. Aline subiu as escadas com passos leves, embora seu coração estivesse acelerado. Ao virar o corredor em direção ao seu quarto, ela deu de cara com Lara, que estava com um sorriso maroto no rosto, como se soubesse de algo. O que faz acordada a essa hora? Perguntou Lara, curiosa. Aline, tentando manter a compostura, respondeu rapidamente. Eu fui beber um pouco de água. O nervosismo transparecia em sua voz, mas ela tentava disfarçar. E você? Ouvi algum barulho? Lara observou com desconfiança, mas ainda sorrindo. Ouvi as portas da mansão, achei que alguém tinha chegado. Então, vim ver o que estava acontecendo. Mas já que você está por aqui, acho que não foi nada demais. Lara deu de ombros, voltando-se para o seu quarto. Aline sorriu aliviada e desejou boa noite, enquanto continuava seu caminho até o quarto. Quando finalmente se deitou, não conseguia afastar a sensação de felicidade misturada com ansiedade. O frio na barriga era constante, enquanto ela revivia o toque de Alexandre, os beijos intensos e as palavras que ele dissera na biblioteca. A promessa de um futuro juntos, a ideia de que algo muito maior estava por vir, a deixava em êxtase. Do outro lado da mansão, Alexandre retirava suas roupas encharcadas e pesadas pela chuva. Depois de colocar-se mais à vontade, ele mergulhou na banheira quente, sentindo o calor relaxar seus músculos tensos. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe de relaxar. A imagem de Aline o assombrava, seu sorriso, seus olhos confiantes, e o modo como ela o aceitou sem hesitar.
Ele sabia que a partir daquele momento, tudo mudaria. A ideia de casar-se com Aline o preenchia com uma sensação que ele não conseguia explicar. Ele refletiu sobre o que os aguardava. Haveria julgamentos, críticas de outros, principalmente pelo fato de ter sido um protetor tão próximo dela desde a morte de Lucas. Ele pensava no amigo falecido e imaginava como Lucas teria reagido se soubesse que Alexandre havia se apaixonado por sua irmã. Mas, no fundo, ele sabia que o amor que sentia por Aline não era algo casual ou fruto de um impulso. Era algo verdadeiro, profundo, construído ao longo do tempo. Ainda imerso em seus pensamentos, Alexandre fechou os olhos por um momento, permitindo que a tranquilidade do banho o invadisse. Mas dentro de si, ele sabia que as próximas semanas seriam decisivas. Precisaria tomar as rédeas de sua vida, ser transparente com sua família, com Aline e, acima de tudo, orá-la como ela merecia. A noite seguiu em silêncio pela mansão Clairvaux, com o céu escuro como testemunha de uma nova fase que estava prestes a começar.